Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Amém. Oh, glória a Deus, está fresquinho, né? Tá bom hoje de estarmos reunidos na casa do Senhor para mais um estudo da sua palavra, para nós sairmos aqui mais um dia cheios e abastecidos, né, daquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. E eu gostaria que você abrisse lá em Isaías, no capítulo 61, que vai falar sobre o ano da bondade do Senhor. Nós viemos a este lugar para adorar, para render ao Senhor um culto de adoração, não apenas para receber, né, mas sim para adorar a Ele, para render a Ele toda a adoração que a Ele é devida, por nós podemos estar até aqui. Quantos poderiam, na verdade, queriam estar e não podem? Aqueles que podem, muitas vezes, não valorizam a oportunidade que têm de poder estar juntos, de poder adorar ao Senhor em unidade, em comunidade na presença do Senhor. E na palavra do Senhor, lá em Isaías 61, vai dizer assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, e óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Amém? Gostaria que você fechasse seus olhos. Eu sei que hoje o Senhor já nos deu algumas horas desse dia, e nessas horas a gente teve um tempo para poder falar com o Senhor. Nós tivemos a oportunidade de poder, pelo menos em pensamento, ou louvar ao Senhor, ou dobrar os nossos joelhos, erguer as mãos nesse dia para adorar a Ele por tudo que Ele tem feito, pela chuva que Ele derramou sobre a terra e por todas as bênçãos que Ele tem nos dado. E o Senhor nos ungiu para proclamar a bondade do Senhor, para trazer alegria àqueles que choram. E eu creio que você foi escolhido, que você foi chamado para isso. E nós temos a oportunidade nesta noite de ver a glória do Senhor sendo derramada sobre as nossas vidas mais uma vez. Então, com o seu coração aberto neste momento, com os seus olhos fechados, você pode falar com o Senhor mais um pouquinho nesse momento, dar abertura para Ele poder trabalhar no teu coração nesta noite, abrir teu coração para Ele ensinar palavras, a qual nós possamos sair daqui não apenas ouvindo, mas praticando também, sendo bons discípulos na presença do Senhor, pois é isso que Ele tem nos chamado, para viver a glória dEle sobre as nossas vidas. Senhor Deus poderoso Pai, obrigada, Senhor, pela oportunidade que nós temos de chegar a mais uma quinta-feira na Tua presença, por aqueles que valorizam estar juntos nesse momento, por aqueles que estão assistindo em casa, ou aqueles que ainda vão assistir, que sejam tocados pela Tua glória, pelo Teu poder, pela manifestação do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, Pai. Nós cremos que o Senhor tem algo novo, sim, para o nosso coração nesta noite, então nós abrimos Ele para Ti, para que o Senhor venha nos ensinar, e para que nós possamos sair daqui mais capacitados para levar alegria àqueles que choram, para sermos bênção para aqueles que necessitam, Senhor, pois o Senhor tem nos ungido para ser bênção. Por isso nos colocamos em Tua presença nessa noite, crendo que o Senhor tem maravilhas e milagres para operar no nosso meio, Senhor, pois nós já vemos a Tua glória e o Teu poder sendo derramado sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Então vamos com alegria adorar ao Senhor. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Glória a Deus. Senhor, hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim, os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descender neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim, os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descender neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando minha
sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, a alegria que nos traz essa paz, a presença dele que nos traz essa alegria tão profunda na presença do Senhor. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos nesse momento, em adoração. Nós vamos entregar mais uma vez a nossa vida na presença do Senhor, e que Ele venha assim encher a glória, com a glória dele este lugar, que nós possamos realmente erguer as nossas mãos com gratidão ao Senhor, não só porque é falado, porque é pedido, mas realmente erguer as nossas mãos para agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, pois o Senhor se alegra de um coração grato, de um coração que se abre, de um coração que se entrega para Ele e deixa Ele trabalhar. Então feche teus olhos neste momento, vamos adorar ao Senhor. O Espírito de Deus está aqui, e a roda de suas vestes enche o templo, enquanto Ele caminha entre nós, nos reveste com sua glória e poder. Levante as mãos e abra o seu coração. Receba o que Ele tem pra você, enquanto espera as bênçãos que há de receber. Glorifica este nome de poder. Jesus, neste nome há poder pra curar. Jesus, Ele pode, quer e vai te libertar. O Espírito de Deus está aqui, e a honra de suas vestes enche o templo, enquanto Ele caminha entre nós, nos reveste com sua glória e poder. Levante as mãos e abra o seu coração. Receba o que Ele tem pra você, enquanto espera as bênçãos que há de receber. Glorifica este nome de poder. Esse nome há poder pra curar. Jesus, Ele pode, quer e vai te libertar. Neste nome há poder pra curar. Ele pode, quer e vai te libertar. Ele pode, quer e vai te libertar. Ele pode, quer e vai te libertar. Aleluia, amém, Senhor. Glória a Deus.
Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém? Glória a Deus por mais essa oportunidade. Glória a Deus. Isto é uma oportunidade que o Senhor nos dá. Estamos na casa dele, podemos adorar o seu nome. Buscai ao Senhor enquanto Pode achar. invocar, enquanto ele Está perto. está perto. Êxodo capítulo 17, irmãos. Aleluia. Obrigado. Amém? Diz assim: toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. E ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que põe o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Então estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo, e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do monte Horebe. Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel, e chamou aquele lugar Massa e Meribá, porque os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Tem uma versão que diz: porventura estará o Senhor no meio de nós? Amém? Até aqui a palavra do Senhor. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado. Te louvamos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui nessa casa e podemos louvar o Teu nome juntos, Senhor, em comunhão, Senhor, como Tua igreja, como Teu povo. Obrigado, Senhor, por Tua graça, por Tua fidelidade, por Teu grande amor. Obrigado porque o Senhor tem nos comprado com Teu sangue precioso. Pai, obrigado por essa palavra que nós temos lido, Senhor. Venha falar conosco, venha nos ensinar, venha nos corrigir, venha nos abençoar através dela. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço, Pai. Amém. Amém? Glória a Deus. Nós estamos falando sobre a vida de Moisés. E Moisés, a vida de Moisés é caracterizada pela sua intensa comunhão com Deus e oração. Irmãos, quase todos os textos que nós lemos até agora falam que o povo reclamou para Moisés, mas Moisés orou ao Senhor. E eu falei um pouco semana passada sobre esse fato que o povo reclama e Moisés ora. O povo, em vez de orar, reclama, mas Moisés vai e ora. E nesse texto aqui que nós lemos, o povo de novo reclamou. Se tem uma coisa que o povo gosta de fazer, é reclamar. Se tem uma coisa que nos une, irmãos, é a reclamação. É a verdade. Você pode estar numa fila que você não conhece ninguém. Ninguém te conhece. Você está numa fila. Se você reclamar do tempo, alguém vai reclamar junto com você. Se você reclamar da demora, alguém vai reclamar junto com você. Se você reclamar do mau atendimento, alguém vai reclamar junto com você. Se você reclamar do presidente, alguém vai reclamar junto com você. Então o que nos une é a reclamação. Então o povo de Israel era um povo unido, porque estava sempre reclamando. Você é unido ou não? Você tem gente com quem você se une em reclamação? A gente tem o dom de reclamar, né? E aqui, irmãos, no capítulo 15, no versículo 25, nós falamos aquele, não sei se foi semana passada, que Moisés, o povo reclamou para Moisés e Moisés clamou ao Senhor. Foi quando Deus falou para Moisés que tinha uma árvore, que essa árvore era para ser lançada na água, porque a água estava amarga. E quando Moisés lançou a árvore
a árvore transformou a água em água boa para se beber. E nós falamos sobre o fato de que aquela árvore era a cruz de Cristo que transformou a nossa amargura em água boa para beber, transformou a nossa vida, amém? Então Moisés clamou lá no 15:25, e aqui no 17, também Moisés faz uma oração, ele clama ao Senhor, e a oração de Moisés é assim, que farei com este povo? Irmãos, Moisés está diante de um povo, ele é um líder, ele é alguém que Deus chamou e designou para que libertasse o povo, e ele fez muito já por este povo, não ele, mas Deus e Moisés. Se não fosse Moisés seria outro, mas Moisés era um homem muito paciente, ele tinha muita paciência. Deus tinha transformado o caráter de Moisés, porque nós vemos lá no começo que Moisés matou um homem porque viu o soldado batendo num israelita, então ele foi lá e matou esse homem. Então paciência não era uma das suas virtudes quando ele era novo, mas o tempo passou, ele passou 40 anos no deserto e Deus transformou a vida dele. Agora ele é um homem que tem muita paciência, é um homem tranquilo, é um homem calmo. Às vezes ele vai passar por momentos que ele vai aparecer de novo o velho Moisés, mas aqui ele está diante de um povo que reclamou diante do mar. Moisés clamou ao Senhor. Reclamou da água amarga. Moisés clamou ao Senhor. Reclamou porque não tinha comida. Moisés clamou ao Senhor. Reclamou porque não tinha carne. Moisés clamou ao Senhor. Só até aqui, irmãos, nós já vimos quantas vezes que Moisés clamou. Então, a vida de Moisés é caracterizada por sua oração, por sua vida intensa de oração. Ele tinha uma vida de busca a Deus. E nem sempre a busca, ou na maioria das vezes, a busca dele não era para algo para si, mas era intercessória. Ele estava sempre intercedendo pelo povo. E nessa passagem aqui, eles estão com sede. Eles partem do deserto de Sim e chegam a um lugar em Refidim que não tem água. E o povo está com sede e o povo quer água. E Moisés clama ao Senhor. Irmãos, quando nós oramos, por que nós oramos? O que nos coloca de joelho diante de Deus? O que faz com que nós ergamos a nossa voz ou nos prostramos diante de Deus? Moisés está diante de uma situação que a única solução é clamar a Deus. E tudo na nossa vida, irmãos, tem coisas que nós podemos fazer, mas a maioria das coisas na vida nós precisamos clamar a Deus. A nossa vida precisa ser parecida com a de Moisés, uma vida intensa de busca ao Senhor. Soluções para a nossa vida, para a nossa existência, vem da parte de Deus. Amém? Deus que está no controle de tudo. Você acha que Deus levantou o povo para sair do deserto de Sim e eles foram até Refidim? Você acha que Deus não sabia que não tinha água lá? Deus sabia que não tinha água lá, porque Deus está no controle de tudo. Ele sabe do que está acontecendo no universo. Ele está cuidando do seu povo, Ele está cuidando do universo, Ele está cuidando do mundo. Nós é que estragamos o mundo, mas Deus ainda cuida do seu povo. Deus ainda cuida, Deus ainda soluciona os problemas para aqueles que clamam a Ele. Deus ainda resolve. Aí Moisés está diante de uma situação em que não tem água. Eles estão diante do Monte Horebe. E lá na frente a palavra de Deus vai chamar o Monte Horebe de um monte de Deus. Um monte de Deus onde Elias se escondeu numa caverna. E aqui Moisés clamou e Deus falou para ele assim, passe à frente do povo, leve com você alguma das autoridades de Israel, tenha à mão a vara com a qual você feriu o mar e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe. Deus está dizendo, eu vou estar na sua frente. Aí Deus falou, bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Moisés bateu e saiu água. Lá em 1 Coríntios, ou 2, se eu não me engano, no capítulo 10 também, se eu não me engano, Paulo vai falar que a rocha era Cristo. Novamente a figura de Jesus aparece aqui diante dos olhos de Moisés e do povo de Israel. A rocha é Cristo. É Cristo quem verteu água para nos purificar, para nos lavar de todo o pecado e saciar a nossa sede.
para saciar a nossa sede, para transformar o nosso coração, para transformar a nossa vida e para nos lavar. Então a água que saiu da rocha, a rocha é Cristo, e a água não só mata a sede, como ela lava, ela limpa, ela purifica, ela transforma, ela traz vida, ela traz paz, ela traz alegria. Porque eu imagino no coração, vamos pensar no coração de um povo sedento, um povo que está caminhando pelo deserto, não tem água. Deus fala para Moisés: bata na rocha que a rocha vai verter água. Irmãos, a rocha verteu água. Qual que é a expressão do povo neste momento? Alegria. Aquela tristeza e aquela reclamação se transformou em alegria naquele momento que eles viram água. E eles passaram a beber, eles puderam tomar banho, eles puderam dar água de beber para os seus animais, para os seus rebanhos que eles estavam levando. Então, quando Paulo vai dizer assim que Jesus era a rocha e a rocha verteu água, Paulo está dizendo para nós assim, ó, sabe o que aconteceu com aquele povo? Eles tinham sede e não tinha água. Sabe o que aconteceu com você? Você tinha sede e não tinha água. Jesus verteu água na cruz para que você matasse a sua sede. Aquele povo estava sujo e não tinha como purificar-se. Mesma coisa Deus está dizendo para mim e para você. Você estava sujo e não tinha como se purificar. O salmista vai dizer lá no Salmo 49, o que daria o homem por seu resgate da sua alma? O que faria o homem para que ele fosse purificado de todos os pecados? Nada, ele poderia vender todos os seus bens, ainda assim ele não conseguiria resgatar a sua alma, comprar de volta, porque nós éramos escravos. Agora este povo diante da rocha que é Cristo, vertendo água, estão sendo purificados. Assim também Jesus nos purificou de todo pecado. E foi de uma vez por todas. De uma vez por todas. Você é limpo, você é perdoado, você é purificado, porque Jesus derramou sangue e água na cruz do Calvário. Amém? Irmãos, agora eu quero ler mais um texto que vai mostrar Moisés em oração. Números capítulo 11. Números capítulo 11. Moisés vai interceder de novo pelo povo. Olha que interessante, irmãos. O povo está unido de novo. Ó. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se, e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés, e este orou. Ó irmãos, orar é diferente de queixar-se. Ó, algo interessante, o povo começou a queixar das suas dificuldades aos ouvidos de quem? Do Senhor. Agora o povo já não está mais queixando para Moisés, agora estão queixando ao Senhor. Aí, quando ele ouviu, a sua ira acendeu-se, e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés, e este orou ao Senhor. Moisés fez diferente, ele orou. Irmãos, porque entrar na presença de Deus só para reclamar da vida não é oração. Jesus, quando veio, ele ensinou os seus discípulos a orar. E ele disse: quando vocês orarem, vocês digam assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A oração, irmãos, tem a ver com saber diante de quem você está entrando. Provavelmente esse povo não estava chamando Deus de Pai nem de Nosso. Provavelmente a queixa deles era assim: ó, se é o Deus que trouxe nós aqui, se Deus que Moisés conversa, e você vem e faz um negócio desse, agora nós estamos passando dificuldade. A oração deles não era uma oração, era uma queixa.
Então Moisés orou ao Senhor. Acredito eu que Moisés, acredito não, a Bíblia mostra isso, e depois Moisés vai entrar diante de Deus com queixa, com reclamação também, mas Moisés já tinha uma vida de oração e de intimidade com Deus. Esse povo reclamava por costume. Moisés vai diante de Deus e ora. E olha que interessante, e o fogo extinguiu-se. Moisés só orou e o fogo apagou. Por isso aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Irmãos, Moisés tinha uma vida de oração, e quando ele orava, ele mais intercedia do que clamava alguma coisa para si. Oração tem a ver com intercessão, irmãos, com buscar pelos outros, com orar pelos outros, com abençoar os outros. Moisés está quase sempre intercedendo. E é interessante que quando a gente vem orar aqui na segunda-feira, e a gente ora, e passou-se só 10 minutos, né? E a gente ora, e passou mais 2 minutos, é verdade, não é? Aí, irmãos, a gente quase que se obriga a orar pelos outros. É assim, não é? Você nunca fez isso? Orou por si, pensou em si, e falou de si, e dali a pouco você não tem mal o que falar. Aí você começa a interceder. E daí, nesse tempo, a gente escuta a irmã Irma orando. A irmã Irma não esquece de ninguém, meus irmãos. A irmã Irma é uma intercessora. Ela não esquece de nome de ninguém. Ela cita nome por nome. Não é para a glória dela, mas é para a glória de Deus. Ela lembra de todo mundo, das crianças, nome por nome, de filho, de cada um aqui, de família. E ela intercede, ela é uma intercessora. E a gente vai aprendendo com isso, que a gente precisa interceder, a gente precisa orar uns pelos outros, a gente precisa clamar ao Senhor pelos outros. E é interessante, irmãos, que a palavra de Deus vai falar que Deus virou o cativeiro de Jó quando ele orava por seus amigos. Jó estava numa situação terrível, mas Deus virou o cativeiro dele quando ele estava orando por seus amigos. Quando ele orou por seus amigos, Deus mudou o cativeiro de Jó. A vida mudou. Então nós aprendemos com isso que é necessário, que ainda que nós achamos que nós estamos pior do que todo mundo, nós precisamos clamar pelos outros. Aquele povo, a queixa deles era só com relação a si mesmo. Então, a coisa está difícil para nós. Então, Deus dá um jeito, resolve. Deus ficou nervoso, ficou irado. Tacou fogo no acampamento. Aí fala com Moisés, Moisés vai lá e intercede. Ô Senhor, tem misericórdia desse povo. Ah, Senhor, esse povo aí, o Senhor ama eles. Então, cuida deles. Não vale nada, não vale, mas tem misericórdia. Se fosse nós não fosse orar, ia ser assim, né, irmãos? Aí, irmãos, Moisés está sempre intercedendo. Agora, Números capítulo 14. Não, Números 12 e 13 primeiro. Olha que bonita essa passagem. Versículo 1, vamos ler. Diz assim: Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram: também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Olha, irmãos, homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse: ouçam minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor e a ele me revelo em visões, em sonho, falo com ele. Não é assim? Porém com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa.
Sua aparência era como a de neve. Arão voltou-se para Miriam e viu que ela estava com lepra. E disse a Moisés: por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão totalmente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre de sua mãe com a metade do corpo destruído. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, concede-lhe cura. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias. Depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Depois disso partiram de Azerote e acamparam no deserto de Parã. Que forte esse texto, né? Miriam e Arão começaram a criticar Moisés. Irmãos, Deus fez algo que a gente deveria aprender quando alguém vem falar mal do outro, né? Espera aí um pouquinho, Deus fez mais ou menos assim. Miriam e Arão estavam lá comentando, falando mal, e Deus ouviu. E Deus falou: espera aí um pouquinho, vem aqui. Moisés, vem aqui você também. Ó, eles estavam falando mal de você. E eu não gostei disso aí não, Moisés. É o seguinte, não vai ficar desse jeito. Deus deu o beabá para eles. Falou assim: ó, eu com Moisés não é assim. Moisés não é um profeta comum. Eu falo com ele face a face. Então vocês não adianta ficar criticando Moisés, porque não está certo isso. Ele é diferente, ele é perfeito, ele é fiel em toda a minha casa. E a palavra de Deus frisa bem aqui que Moisés era o homem mais paciente que havia na terra. Miriam e Arão, se fosse nós, ia falar assim: suma daqui, sai de perto de mim, eu não quero mais você perto de mim. Fofoqueiro. Seus fofoqueiros, seus língua preta, o que vocês têm que estar falando mal de mim? Eu não estava cuidando de vocês até agora, vocês não eram escravos lá no Egito, agora vocês estão comigo, Deus fala comigo, Deus fala com você, Arão, nós estamos juntos. Miriam, você não dançou aquele dia, você não estava alegre porque atravessou o Mar Vermelho. O que aconteceu que agora você já está com inveja? Qual é o sentimento que você tem? Some da minha presença. Não, irmãos, Deus fica irado e Miriam fica leprosa. E Moisés faz o quê? Versículo 13. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, concede-lhe cura. Como nós precisamos do coração agora de Moisés. Você sabe por que o coração de Moisés é assim? Que ele passa tempo na presença de Deus. Você sabe por que o coração de Moisés é assim? Porque ele tem intimidade com Deus. Você sabe por que o coração de Moisés é assim? Porque ele fala com Deus face a face. Ele sabe que ele só está ali porque Deus teve misericórdia dele. Porque se fosse em outro tempo, ele matava Miriam e o Arão. Mas Deus transformou a vida dele. É verdade ou não é, irmãos? Nós vimos lá no começo da história dele como é que era Moisés. Ele não podia ver injustiça. E é interessante, irmãos, que nós temos esse sentimento, que nós não podemos ver injustiça. É verdade? E é muito interessante nós não podermos ver injustiça. Mas a principal injustiça que nos deixa indignados é aquela que é contra a nossa pessoa. Aí complica o negócio. Quando nós somos injustiçados, nós nos revoltamos. Mas Moisés não. Se é nós, se é o evangelho pentecostal do tempo que se chama hoje, que a ideia é nós rir da cara do inimigo. Irmãos, se é nós num tempo desse aqui, a menina ficou leprosa, nós ia cantar: a minha vitória hoje tem sabor. Quem mandou? Quem mandou fazer isso? Você tocou no ungido de Deus, fica leprosa. Ninguém mandou mexer comigo, ninguém mandou vir contra mim,
ninguém mandou se levantar contra a minha pessoa. Mas Moisés tem um coração diferente. Ele fala assim: Senhor, cura, por misericórdia, Senhor, cura. Tem misericórdia da minha irmã, ela está leprosa. Como que a gente precisa aprender? Como que a gente ainda precisa de intimidade com Deus? Como que a gente ainda precisa da palavra de Deus para nós sermos transformados? Porque nós não temos o coração de Moisés ainda. Nós cantamos um hino que diz assim: dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, coração disposto a obedecer, cumprir todo o seu querer. Dá-me um coração igual ao teu, ensina-me a me perdoar com o teu perdão. E nós temos dificuldade de perdoar, nós temos dificuldade de deixar para lá, nós temos dificuldade de esquecer, nós temos dificuldade de abençoar quem nos amaldiçoa. E Moisés vem e fala assim: Deus, tem misericórdia e cura, tem misericórdia e cura. Nós precisamos aprender com isso. Mais um, Números 14. Interceder mesmo em favor daqueles que nos perseguem, irmãos. Eu aprendo com a vida de oração de Moisés. Capítulo 14. No capítulo 13, o povo volta. Os 12 espias tinham ido espiar a terra. E eles voltam e trazem um relatório para Moisés. São 12. Aí 2 deles falam assim: ó, essa terra aí é boa, essa terra tem gigantes, mas nós temos o Senhor e nós podemos vencer. O versículo 6 diz assim, do capítulo 14: Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes. Por que eles rasgaram suas vestes? Os 10 estavam dizendo que eles iam entrar na terra para morrer, porque eles não conseguiriam matar os gigantes. Então não adiantava eles quererem. Rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nesta terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos, como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando o povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Moisés disse ao Senhor: então os egípcios ouvirão que pelo teu poder fizeste esse povo sair dentre eles, e falarão disso aos habitantes desta terra. Eles ouvirão que tu, ó Senhor, está com este povo e que te vê face a face, Senhor, e que a tua nuvem paira sobre eles, e que vais adiante desse povo, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se exterminares esse povo, as nações que ouvirem falar do que fizeste dirão: o Senhor não conseguiu levar este povo à terra que lhes prometeu em juramento. Por isso os matou no deserto. Moisés clama, ora e desafia ao Senhor. Irmãos, orar, interceder, falar com Deus, precisa ter argumentos no coração. Como é lindo ver Moisés não desafiando a Deus, mas sabendo o que Deus queria ouvir naquele momento. Moisés está falando assim, todo mundo ouviu falar que o Senhor tirou eles do Egito. Todo mundo ouviu falar que o Senhor abriu o mar vermelho. Todo mundo ouviu falar que os egípcios morreram no mar. Todo mundo está ouvindo falar que o Senhor vai com uma nuvem, uma coluna de nuvem de dia para proteger eles do sol, e de noite uma coluna de fogo para aquecer eles.
E agora, se o Senhor fizer isso, matar eles aqui no deserto, o povo vai falar assim: o Senhor Deus não conseguiu levar esse povo a herdar a terra que ele havia prometido. Como quem diz assim, Deus não foi capaz. Irmãos, não que Deus de fato pretendia fazer. Eu não acredito que Deus não ia cumprir a sua promessa. Mas agora Deus está provando o coração de Moisés. Se somos nós falamos, vou matar, Senhor, vamos começar de mim uma nova nação, que eu garanto que uma nação vinda de mim vai ser muito melhor do que essa. Se nós pensarmos nas lideranças do tempo que se chama hoje, era fácil de alguém ouvir isso, é verdade ou não é? Senhor, mata todo mundo e vamos começar uma igreja nova a partir de mim. Esses crentes aí, Senhor, vão matar tudo e vamos começar uma igreja nova, porque eu sim sou um homem fiel. Não, Moisés intercede pelo povo e fala até da glória de Deus, da promessa de Deus, do poder de Deus, da confiabilidade da promessa de Deus. E Moisés demonstra que ele é de fato um homem fiel a Deus e ao propósito que Deus o chamou. Aleluia. E Deus não mata o povo, porque Moisés intercedeu. Obrigado. Moisés intercedeu, Moisés clamou. O que nós faríamos quando Deus se ira? Nós falamos o quê? Nós intercedemos por aqueles que estão debaixo da ira de Deus. E quem está debaixo ou destinado à ira de Deus, irmãos? Todos aqueles que vivem debaixo do pecado. Nós temos a tendência, às vezes, até de apontar o dedo e falar: ó, está passando por isso aí porque não obedece a Deus e vai pagar caro por isso aí. Quem nunca fez isso? Se desviou, está afastado dos caminhos do Senhor. Mas a ideia de Deus que nós façamos é: Deus está de fato com as mãos ou estendida ou retirada da cabeça deles. Não, Deus só tira a sua mão, porque Deus só se afastou de Arão e de Miriam. O que aconteceu? Ela ficou leprosa. Porque enquanto Deus está, irmãos, Deus tem compromisso. O povo não adoecia porque Deus estava. As pernas dele não inchavam de caminhar porque Deus estava. As roupas não envelheciam porque Deus estava. Os sapatos não terminavam porque Deus estava. Se Deus simplesmente sai, é por isso que Moisés intercede. Lá em Êxodo capítulo 32, Moisés vai interceder de novo para o povo. É a mesma situação que Deus está querendo matar o povo para começar uma nova nação com Moisés. E Deus fala: eu não vou mais com vocês. Depois desse episódio, Deus fala: eu não vou, mas eu vou mandar um anjo. Moisés falou: se você não for, nós não saímos daqui. Por quê? Porque se Deus está, é garantia de que a caminhada é segura. Glória a Deus. A caminhada só deixa de ser segura quando nós passamos a nos afastar de Deus e andar em desobediência àquilo que Ele nos pediu. E é nós que decidimos nos afastar. Deus não se afasta mais, irmãos. É nós que decidimos nos afastar das mãos poderosas de Deus. Por isso que Deus só se afastou no momento Miriam ficou leprosa. Por quê? Porque uma vida sem a presença de Deus está sujeita a tudo que o deserto tinha de mal. Sol escaldante, frio à noite. O que acontece com a pele de uma pessoa que passa por esses climas extremos? Vai ficar leprosa, câncer de pele. Então, foi só o fato de Deus se retirar que já causou a lepra. Então Deus não precisa pesar a mão e tocar nas pessoas. É só o fato de Deus não estar mais. Não estar mais debaixo da potente, poderosa mão do Senhor. Amém? Você está entendendo? Amém. Deus cuida do seu povo. E quem se afasta de Deus não está sendo cuidado. Mas é possível que o cuidado de Deus chegue até eles através da minha e da sua oração, intercessão. O cuidado de Deus com o povo quando pegou fogo no acampamento veio através da oração de Moisés.
A lepra de Miriam sarou depois de 7 dias por causa da oração de Moisés. O povo foi poupado aqui por causa da oração de Moisés. Então, irmãos, a igreja nesse tempo de dificuldade, de luta, de tantos demônios tentando reger as nações, os estados, a igreja precisa estar prostrada de joelho intercedendo para que Deus resolva a situação. E que se Deus não resolver, nós vamos estar tanto tempo na presença de Deus que nós vamos ter o coração de Moisés, paciente, forte para passar por essas dificuldades e vamos chegar até o céu. Amém? Porque Jesus em breve voltará para buscar o seu povo, o povo seu, especial, zeloso e de boas obras e que tem um coração aperfeiçoado na presença de Deus. Amém? Coloque-se de pé. Característica da vida de Moisés é os momentos que ele passava com Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Quer ter uma vida poderosa? Passe mais tempo orando. Oração, irmãos, é um negócio que todos nós sabemos que precisamos fazer mais, entendemos isso, fazemos poucos e lutamos para fazer mais e não conseguimos. Você já saiu de um culto assim, com o coração queimando, falando, agora eu vou começar a orar mais. Segunda-feira eu não perco oração. Primeiro acontecimento que dá, hoje não vai dar, eu cheguei do serviço muito cansado, segunda-feira não vai dar para orar. Você já saiu de um culto assim, com seu coração queimando e falando assim, a hora que eu chegar em casa, eu não vou nem sentar no sofá, eu quero entrar no quarto, e quero me prostrar diante de Deus e quero falar com Ele. Aí você chega, entra para dentro e aquele queimor vai embora. Aí você senta no sofá, pega o controle ou o celular e se foi aquele queimor. Todos nós sabemos que fazemos poucos, entendemos que precisamos fazer mais, mas falhamos na hora de fazer de fato. Que Deus venha ter misericórdia de nós como igreja. Verdade, Jesus. Irmãos, nós passamos tanto tempo, perdemos tanto tempo e falamos tão pouco com o nosso Deus. Esse Deus que gosta de ouvir a nossa voz. Irmãos, hoje Deus não vai tacar fogo lá do céu se você se queixar. Você pode se queixar com Ele, porque quando Ele olha para nós, Ele não vê os nossos pecados, Ele vê o sangue de Jesus sobre nossas vidas. E a Bíblia vai dizer assim, que o Espírito Santo intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém. Então você ora, não importa, às vezes você não sabe nem o que orar, mas entra na presença de Deus, com o Espírito Santo vai traduzir aquilo que você quer dizer, ou vai falar aquilo que você precisa ter falado ou orado naquele momento. Glória a Deus. Às vezes nós entramos na presença de Deus para orar, para que Deus mude as pessoas. O Espírito Santo fala para Deus, Senhor, quem precisa mudar é ela, quem precisa mudar é ele, quem precisa de transformação é ele. Então agora eu intercedo, toca nessa vida. Nós só precisamos entrar na presença de Deus. Glória a Deus. Clamar a Deus. Não existe problema impossível para Deus. Não existe dificuldade maior do que o nosso Deus. O nosso Deus é maior do que tudo. Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é grande. E o que é maravilhoso, Ele nos ouve. Aleluia. Servir um Deus que nos escuta, que nos ouve, isso é maravilhoso. Deus é fiel, Deus é grande, Deus é justo. E apesar de tudo isso, Ele se importa conosco e cuida de nós. Basta que você entre na presença dEle. Clame a Ele para que Ele te dê um coração paciente, um coração intercessor, um coração que busca a sua face. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Obrigado, Paizinho querido, pelo privilégio de estar aqui. Obrigado, Senhor, por tua palavra, por tua graça, por tua fidelidade, por teu grande amor. Obrigado, Senhor, por podermos estar diante de ti, Senhor, e falar do Senhor. Como é precioso, como é maravilhoso, como é lindo podermos falar com o Senhor. E sabemos que o Senhor está nos ouvindo. Muito obrigado, Senhor. Me ajuda, Senhor, na nossa vida de oração. Pai amado, que nós possamos administrar melhor a nossa vida de oração. Pai, que nós olhamos para esses textos que nós lemos. Moisés era um intercessor, Senhor. E nós queremos também, Senhor, entrar na tua presença para interceder pelos aflitos, pelos caídos, Senhor, por aqueles que estão em dificuldade, por aqueles que sofrem, Senhor, por parte do Senhor não está.
Obrigado, Senhor. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todos nós, não só agora, mas para todos sempre. Todos que amam o Senhor Jesus podem dizer amém? Amém. Amém.